Glória! Tô lendo coisa boa, aleluia, Senhor do céu. Consegui trazer essa mulher para o nosso canal. Glória, muito obrigado pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. Olha, tem uma pergunta que a Lidiane está fazendo aqui. Ai, desculpa, eu te atropelei? Não, posso falar? Pode, você vai me ajudar bastante. Porque a Lidiane, ela perguntou uma coisa que todo mundo me pergunta e eu quero ouvir a sua opinião. Ela está perguntando qual o melhor horário para tomar, aqui no caso dela é o Hyaluronic. Só que muitas pessoas me perguntam isso de vários produtos. E eu parto do seguinte princípio: se houvesse delimitado pela empresa um melhor horário para tomar aquele produto, eu acho que estaria no rótulo. Estaria lá, verdade. Não é? Porque senão prejudicaria, a não informação prejudicaria quem está usando. E a informação que a gente tem é que não tem isso, que é o horário que você tem ali a condição de tomar, né? E quando existe, isso vem especificado no rótulo. Você pega lá o chás, você vai ver que o de limão e o de frutas vermelhas está escrito no rótulo, preferencialmente até às 19 horas. O de maracujá está escrito preferencialmente à noite. Se você olhou no rótulo do produto e não tem o melhor horário, fica tranquilo. Às vezes você vai encontrar lá 4 cápsulas, caso do café verde, dividido em 2 doses de 2 cápsulas cada. Ponto. A Regivane está perguntando se pode ser ingerido adjunto, né, com outros suplementos HND. Eu tomo o meu Hyaluronic com o Actiflex e com o Multivit. Daqui a pouco eu vou trocar o Multivit pelo nosso novo produto, né? O Immunity, assim que ele chegar. Mas é muito prático, você dilui ali o Hyaluronic e ele já serve de veículo para você ingerir os outros. Então, para mim, de manhã é o melhor horário mesmo. Tem uma pergunta aqui: o chá de maracujá é indicado para quem está com insônia, mas tem pedra na vesícula e é pré-diabético, pode tomar? Essa aí eu acho bom você responder, porque envolve patologia. Não, na verdade, viu, Claudiane, o que acontece? Nossa linha de chás, ele é 0 açúcar, tá? 0 açúcar. Então, vou responder por parte. Então, quem tem diabetes, na verdade, pode estar fazendo uso, tá? Porque não vai aumentar níveis glicêmicos nesse ponto, não. A outra é em relação à pedra, né? Pedra nos rins, é que ela disse? Da vesícula. A vesícula? Não, vesícula. Eu não vejo nenhuma relação. Não, na verdade, quem tem litíase biliar, né, que esse é o termo que a gente acaba falando, ela tem que, de fato, evitar tudo aquilo que é muito gorduroso. Porque a bile, na verdade, é responsável por um processo chamado emulsificação. Então, assim, comeu qualquer coisa gordurosa, a bile começa a apertar, a pressionar para soltar, a vesícula, na verdade, começa a pressionar para soltar a bile para, digamos assim, entre aspas, né, diluir aquela gordura. Então, assim, eu não vejo nenhuma contraindicação nesse sentido, não. Todos os pacientes que eu tive de pedra, a orientação é, olha, evite completamente comida gordurosa, tá? E a Jaciara tá perguntando se o ômega e o óleo de prímula tem crustáceos. Eu desconheço ambos. O que eu sei que tem é o Slim Max, né? Que a quitosana tem essa origem. E acho que é isso, né? Não, que eu saiba, óleo de prímula e borragem normal. Adria perguntou sobre se quem tem psoríase poderia tomar. Agora, o que acontece? Psoríase é uma doença, é um problema assim que tem múltiplos acometimentos, né? Vamos dizer assim, tem múltiplos desencadeantes. Então pode ser que para uma determinada pessoa, algum elemento que é usado na produção da cápsula, ele pode desencadear algumas crises. Isso nós chamamos em farmacologia em efeito do tipo B, é algo que não dá para prever, sabe? Eu não posso dizer, olha, não tome porque vai acontecer. Não, a gente tem que, na verdade, orientar que se acontecer, então é bom suspender, porque não dá para prever, é algo inesperado. Então, tem uma pessoa aqui que perguntou se tem algum problema tomar o café verde, o Slim Max e acrescentar o Femilift 3 em 1. Eu também não vejo problema, porque são ações diferentes. Então, o café verde vai agir no metabolismo de uma forma, o Slim Max de outra maneira, né? Um coadjuvante também para emagrecimento, e o Femilift 3 em 1 vai agir em pele, cabelo, são coisas diferentes. Eu não vejo nenhum problema de sobreposição.
Tem uma pessoa aqui, Eric, ele comentou que tem uma cliente que já fez o uso do Femilift, acredito que é o 3 em 1, e ela diz que ela já viu o resultado, mas continua tendo a queda de cabelo. Aí ele pergunta, será que seria a falta do colágeno Verisol tipo 2? Posso responder essa? Pode. Então vamos por partes. Primeiro que o colágeno Verisol, ele é tipo 1, ele não é o tipo 2. O tipo 1 é o que cuida da pele, o tipo 2 é o que cuida ali das cartilagens, né? Preserva o desgaste articular, tá bom? Primeira coisa. Com relação a pessoa estar usando o suplemento, porque vocês têm que entender que o Femilift 3 em 1, ele é um suplemento vitamínico e de minerais. Então ele é muito interessante para aquela queda de cabelo que tem a ver, como o doutor falou, momentos de estresse, que você tem ali um desgaste maior, ou a mamãe que deu à luz ali há 3, 4 meses começa a ter queda de cabelo, tem muito a ver com essa carência nutricional. Se essa pessoa fez uso do suplemento, por um momento ela viu melhor e de repente a queda continua, na minha opinião, precisa investigar um pouquinho mais. Então aí é o caso que a gente recomenda que essa pessoa procure um médico, porque ele vai pedir alguns exames e pode ser que tenha uma carência específica que a gente não está sabendo. Essa pessoa, por exemplo, ela pode estar com uma anemia. E aí, às vezes, o nosso suplemento sozinho não é suficiente, né? É uma coisa que eu explico muito, porque muita gente acha que a Rinodê é remédio, e Rinodê não é remédio, Rinodê é suplementação. Por isso que esse tipo de treinamento que vocês estão tendo agora, vocês têm que valorizar muito, gente, mas vocês não têm noção. Se vocês têm uma pessoa aqui, o Dr. Hiroki falou que ele vem toda segunda-feira aqui fazer isso, eu acho incrível, porque vocês precisam entender o que um pouco da fisiologia para poder atender bem o cliente de vocês ali na frente, porque a falta de informação pode prejudicar. Um caso desse, como o colega colocou ali, se ele não tem essa resposta que a gente está dando, ele vai continuar falando, não, é que você tomou pouco tempo ainda, toma mais um pouco, a pessoa está 1 ano tomando e o cabelo caindo, e às vezes ela está com algum problema mais sistêmico que a gente não sabe. Gostei muito que a Jaciara perguntou isso. Ela perguntou sobre alérgicos, né, a questão de poder conter resquícios ali de crustáceos. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que ficar bem assim, alerta, porque a gente sabe que a pessoa que tem essa hipersensibilidade, ela pode ter uma reação alérgica severa, fechamento de glote, ela não conseguir respirar, né, incha a glote dela, ela não consegue respirar, então é um negócio que tem que ficar alerta. Então quando a gente vê isso, por exemplo, mas aí não é assim um alerta, é assim, ó, que nem o Slim Max. Tá lá escrito, não é recomendado o consumo, tá? Então, por quê? Porque tem uma quantidade ali significativa. Entende? Estabelece esse ponto. Se existe o que a gente chama no rótulo de contraindicação absoluta. Então, se lá está escrito alérgicos a crustáceos não consumam, é uma contraindicação absoluta, não é um alerta. Porém, tem alguns dos nossos produtos, a maioria deles, que vem escrito assim, atenção, presta atenção, pode conter resquícios de leite, soja, ovos, alérgicos, né? Atenção, alérgicos, pode conter, você percebe que não é uma contraindicação absoluta. Ué, mas Glória, não é alérgico do mesmo jeito? Não pode dar o mesmo problema? Gente, aí eu vou explicar para vocês o que acontece. Aí a gente tem que entender um pouquinho sobre a produção, o método de produção dos produtos. Então, você tem lá uma fábrica que ela faz vários nutricosméticos, terceiriza, né, para algumas empresas, e alguns daqueles alimentos que eles processam pode ter naquela formulação ovos e leite, eu não sei o que eles estão fazendo ali. E aí ele vai fazer um produto da Rinodê, que não tem como nutriente principal o ovo, o leite, a soja, não tem. Acontece, gente, que eles vão usar o mesmo maquinário. E por mais que o maquinário seja muito limpo, depois de um determinado processo de produção, quando começa a produção de um outro segmento de produto, aquele maquinário ele é bem limpinho, mas pode ficar algum resquício da produção do outro produto, entenderam? Então eles são obrigados a colocar isso, mas veja que não é uma contraindicação absoluta. Ele pede um alerta, atenção, pode conter restos.
Por quê? Porque é obrigado colocar isso, gente. Mas se fosse uma quantidade, primeiro assim, não dá para ter certeza se tem ou não. Por isso que tem que ter esse negócio no rótulo. Não dá para ter certeza, porque foi limpo o maquinário. Então, se fosse uma quantidade assim estabelecida alta, seria como lá no Slimax. Não consuma. Doutor, tem uma cliente que está com a veia do coração entupida, com gordura. Qual dos nossos nutricosméticos você recomenda? Jesus amado. Qual que desentope, doutor? A artéria. Né? Na verdade, quando chega nesse ponto, né? Nesse ponto, na verdade, tem que procurar ajuda médica mesmo, porque a gente está falando de alimentos, de suplementos que vão ajudar na manutenção da saúde e evitar que chegue neste ponto. Então, isso é uma coisa que a pessoa precisa entender bastante. Assim, com essas palavras, eu sinceramente mandaria agora. Tá com o coração, a veia do coração entupida? Meu Deus, então tá para dar um piripaque. Tem que logo procurar ajuda, tá? Agora, naturalmente, depois que fizer toda essa avaliação, o que é que acontece? Eu acompanho muito casos assim, né? Apesar de não ser a minha área principal, já que eu lido mais com geriatria e longevidade, mas eu tenho muitos pacientes que vêm da cardiologia para mim. E aí, quando eu vou fazer a avaliação do inventário, vamos falar assim, medicamentoso, de tudo que ele usa, aí o que pode estar naquele rol, né, de uso, além das medicações? Aí sim, pode ter suplementação associada. Eu vejo alguns que acabam tendo que usar ômega 3, né? Então, não é que isso vá resolver, mas aquela pessoa, ela está usando diversos recursos. De repente, teve que fazer um stent, botar lá uma bolinha, né, que a gente chama. Associado a isso, está tomando remédio para colesterol. E aí, associado a isso, faz a suplementação, tá? Então, resumindo a resposta, não tem nada que vá resolver o problema da nossa linha de suplementação. Agora, na sequência do cuidado, pode ser que o ômega entre como auxiliar nesse acompanhamento.